Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos à aula 38 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e hoje nós vamos estudar e vamos resolver uma questão sobre DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração do fluxo de caixa, ela tem um pronunciamento técnico, né, que é o CPC 3, então recomendo fortemente que você estude o CPC 3, porque faz parte do arcabouço teórico aí da contabilidade, inclusive lá tem alguns modelos de DFC pronto, que é o do método direto e o método indireto. Inclusive, eu vou pegar esse modelo e nós vamos resolver a questão com o modelo que está lá, para você ver que é possível, através do que está lá no CPC, você resolver uma questão do exame de suficiência. E mais do que isso, eu vou dar uma dica para vocês de mais e menos, né? O que entra somando e o que entra diminuindo nas atividades operacionais ali. Mas primeiro, eu gostaria de falar o seguinte: demonstração dos fluxos de caixa. Conforme o próprio nome sugere, fluxo é entrada e saída. De quê? Dos caixa, fluxo de caixa. No caso da DFC, a gente considera caixa duas coisas. O caixa, propriamente dito, que são as espécies, né? O dinheiro em espécie que está ali no caixa mesmo e no banco. E os equivalentes de caixa, que são aquelas aplicações de curto prazo e de altíssima liquidez e que se converte, né? Que é conversível rapidamente em dinheiro. Então, é uma demonstração que vai demonstrar, né? Ficou meio repetitivo, mas que vai demonstrar as entradas e as saídas nos caixas e nos equivalentes de caixa de três atividades. Você tem a atividade operacional, que é o que a empresa faz ali para ter a sua obtenção de receita. Nas atividades de investimento, que é aquela de compra e venda de ativos de longo prazo, de forma resumida, e das atividades de financiamento, que é o que muda a composição do capital próprio e do capital de terceiro dessa entidade. Então, ela vai mostrar as entradas e as saídas dos caixas e dos equivalentes de caixa nas atividades de financiamento, operacional e de investimento. E ela pode ser feita de duas formas: pelo método direto e pelo método indireto, tá? Método direto e método indireto. E é o seguinte, então eu vou abrir a questão aqui, foi do último exame que caiu a questão DFC, e eu vou ler a questão e depois eu vou dar uma dica para vocês, a dica do menos e mais, né? O que entra somando e o que entra diminuindo nas atividades operacionais, e vocês vão entender de uma forma bem simplificada. Olha só, a questão fala o seguinte, abriu aí, né? Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações relativas ao exercício social de 2021. Então, você tem aqui o lucro líquido, as despesas com depreciação. Aí, quanto ao ativo e passivo circulante, você tem um aumento nas duplicatas a receber, você tem uma diminuição dos estoques, você tem um aumento de fornecedores, você tem outras obrigações a pagar, aí você tem um recebimento do valor de 2.000 referente à venda do item imobilizado, sem ganho ou perda de capital na operação, e pagamento do valor de 20.000 relativo à parcela do financiamento em 2019. Aí ele fala o seguinte, olha, considerando as informações apresentadas na NBC TG 03, né, que é a norma brasileira de contabilidade que fala da DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, é correto afirmar que a DFC em 31/12 evidenciará uma variação líquida de caixa e equivalentes de caixa de quanto? Então veja, porque ele pode pedir três informações, né? As atividades operacionais, qual que foi o saldo das atividades operacionais, das atividades de investimento e das atividades de financiamento. No caso aqui, ele pediu a variação líquida de tudo.
ou seja, somando os caixas e equivalentes de caixa operacional de financiamento e de investimento, qual que foi essa variação? Aí você vai ter que achar a alternativa aqui, tá? Para ficar mais fácil a resolução aqui, eu transportei aquelas informações e eu vou dar uma dica para vocês aqui agora. Olha só. Vou colocar certinho aqui na tela. Isso. Olha só, esse modelo aqui, ó, é o que está lá no CPC 03, tá? CPC 03. CPC 03. Então, basta você entrar lá, você vai ver esse modelo. Assim como a DRE tem um modelo, a DMPL, enfim, a DFC tem um modelo que a gente pode aprofundar em outras aulas, mas se você souber essa estrutura aqui, ó, aqui está as atividades operacionais, né? Aqui está a atividade de investimento e aqui é de financiamento. Então, vamos por item. A primeira dica que eu quero falar com vocês é essa aqui, ó. Dica de mais e menos. Decorem isso, embora você tenha que entender, mas algumas coisas eu falo para vocês decorarem, porque vai te auxiliar muito nos estudos. Dica de mais e menos. Quando houver um aumento no ativo, ou seja, quando houver um aumento no ativo, ela vai entrar na DFC, ou seja, na demonstração dos fluxos de caixa negativo. Isso. Porque depois nós podemos discutir geração de caixa, consumo de caixa, mas é o seguinte, houve aumento no ativo, esse aumento no ativo, na DFC, ele vai entrar negativo, tá? Houve diminuição do ativo, ele vai entrar positivo, tá? Então, para entrar na DFC, se houve um aumento no ativo, ele entra negativo. Se houve uma diminuição do ativo, ele entra positivo. Aí você tem o aumento do passivo e a diminuição do passivo. Aí é o contrário, tá? Se houver um aumento no passivo, ele vai entrar somando. E se houver uma diminuição do passivo, ele vai entrar diminuindo. Então a regra, pensa assim, aumentou o ativo, entra diminuindo na DFC. Ele diminuiu o ativo, entra somando na DFC. E no caso do passivo é o contrário, tá? Então, veja só. Vamos lá, vocês agora vão entender. Ele fala o seguinte, ó. Lucro líquido do exercício foi de 18.500. Então, olha só. Lucro líquido do exercício, 18.500. É o lucro líquido do exercício. E você, então, lançamento correto. Aí você teve uma depreciação, tá? Você tem uma despesa com depreciação que na verdade você vai ter um lucro ajustado aqui depois, podemos discutir posteriormente, mas você teve uma depreciação. Ó. Você não teve a perda cambial, a equivalência patrimonial, nada. Você teve uma depreciação de 1.300. 1.300. Então, se você pegar aqui, se você somar, você vai ter seu lucro líquido ajustado. Mas você nem precisa fazer esse cálculo, porque daqui a pouco a gente vai somar tudo aqui, ó. Tudo aqui. Então, as primeiras informações lançamos. A terceira informação, ele fala o seguinte, ó. Então, as variações ocorridas no ativo circulante e no passivo circulante. Duplicata a receber. Houve um aumento de R$7.000 nas duplicatas a receber. Aí eu pergunto vocês, o que aconteceu com esse aumento de duplicatas a receber? A duplicata a receber, olha só, é um direito que você tem. Se é um direito que você tem e houve um aumento de duplicata a receber, você teve um aumento do ativo. Olha a regra, você teve um aumento do ativo. Se houve um aumento do ativo, olha só, aumento na conta de receber de clientes e outros. Então, ele vai entrar aqui negativo, R$7.000. 7.000. Lançamento correto. Quer ver que a lógica vai funcionar agora também? Estoque de mercadorias para revenda. Houve uma diminuição de 9.000 de ativo
referente a estoque. Aí você pensa, houve uma diminuição no meu estoque, então o meu ativo diminuiu. Então esse valor aqui, ó, a diminuição de estoque, vai entrar positivo, 9.000. Tá certo? Lembrando que isso aqui é um modelo, tá? As empresas têm características e pode ser que haja algumas contas aqui que não se aplica ou você precisa inserir outras, né? Lembrando que isso aqui é um modelo. Então, lançado. Ora, olha a lógica dos fornecedores agora, ó. Aumento de 5.000. Se aumentou seu passivo, ele entra positivo na DFC. Então, aqui, ó, você tem contas a pagar fornecedores, tá? Esquece esse nome aqui, diminuição, porque eu peguei o modelo. Pensa assim, contas a pagar fornecedores. O que aconteceu com a conta a pagar fornecedores? Houve um aumento do meu passivo. Se houve um aumento do meu passivo, ele vai entrar positivo. Então, 5.000 aqui. 5.000, tá? Então, esse lançamento está correto. Outras obrigações a pagar. Não é juros, não é impostos, é outros. Outros. Se é outros a pagar, significa que diminuiu o seu passivo, né? Olha lá, diminuição, outras obrigações a pagar. Você teve uma diminuição do seu passivo. Quando há uma diminuição do seu passivo, ele entra negativo aqui. Olha lá, 1.500. Olha só. Se houvesse um aumento dessas outras contas a pagar, ele entraria positivo. Mas como houve uma diminuição, ele entra positivo. Então, qual que foi o caixa? Vamos somar aqui, ó. Qual que foi o caixa gerado pelas atividades operacionais? Basta você fazer a conta aí, ó. Você pega 18.500 do lucro líquido, mais 1.300 da depreciação, mais 7.000. Você pega menos 7.000 da diminuição do estoque, porque ele entrou diminuindo, menos 7.000, mais 9.000 dos fornecedores, mais 5.000, menos 1.500. Então, o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de 25.300. Então, se a pergunta fosse, qual foi o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais? Você responderia 25.300. Só que não é só isso que o exercício pede. Ele tem uma atividade aqui, ó, de investimento e uma atividade de financiamento. Lembrando que essa regra aqui são para as atividades operacionais, tá? São para as atividades operacionais. As demais aqui continuam. Por quê? O que acontece aqui agora? O que vai acontecer? Recebimento no valor de 2.000 referente à venda da venda do item do imobilizado sem ganho ou perda de capital na operação. Então, o que aconteceu aqui? Você teve um recebimento na venda do ativo. Então, você vai colocar aqui, ó, venda ativo, venda de ativo, venda de ativo. Lembrando que essa regra aqui é só para as atividades operacionais, então a venda de ativo aqui foi uma operação que você tem em 2.000. Então, qual que foi seu caixa líquido consumido pelas atividades de investimento? 2.000. Tá? Só isso. Então, também está lançado. E a última informação é pagamento no valor de 20.000 relativo à parcela do financiamento, né? Então, você pagou financiamento. Vou colocar aqui, ó, pagamento de financiamento, que é uma atividade de financiamento. Pagamento financiamento. Quando foi seu pagamento de financiamento? 20.000. Como você pagou, né, ele vai entrar aqui negativo. Lembrando que aquela regra lá é só para o operacional. Então, como você pagou o financiamento? 20.000 negativo. Está aqui. 20.000 negativo. Então, qual que foi seu caixa consumido pelas atividades de financiamento? 20.000 negativo.
Então veja que pela própria estrutura que está lá no CPC 03, a gente foi preenchendo as informações aqui da DFC. Então o que você faz agora? Qual que é a pergunta lá? Ó? A variação líquida dos caixas e dos equivalentes de caixa. Ele quer saber aqui, ó, de tudo, das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Então o que você faz? Qual foi o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais? Foram de 25.300. Qual foi o caixa líquido gerado pelas atividades de investimento? R$2.000. R$2.000, que vai para 27.300. Qual foi o caixa líquido consumido nas atividades de financiamento? 20.000 negativo, então menos 20.000. Então você tem aqui um resultado, um aumento líquido nos caixas e nos equivalentes de caixa no valor de R$ 7.300. Então, seu aumento líquido nos caixas e nos equivalentes de caixa foi de R$ 7.300. Então, nosso gabarito, nesse caso aqui, é a letra B, porque a variação líquida dos caixas, né, e dos equivalentes de caixa das atividades operacionais de investimento e de financiamento foi de 7.300, porque a atividade operacional gerou 25.300, a atividade de investimento 2.000 e a atividade de financiamento 7.300 reais. Então tá aí a DFC, uma questão exigida na última prova do exame, nas entradas, né, fluxo de caixa, entrada e saída nos caixas e equivalentes de caixa nas atividades operacionais, de financiamento e de investimento, e você pode fazer ela no modo direto e no modo indireto. Eu sugiro que faça pelo modo indireto, pegue o modelo, está lá no CPC 03, e vai seguindo e vai interpretando, pega aquela regrinha de dica de mais e menos que eu coloquei ali, se aumenta o ativo, diminui na DFC, se diminui o ativo, aumenta na DFC. Aí no passivo é o contrário, tá? Então eu espero muito ter contribuído com essa questão de DFC para o exame de suficiência, para concursos públicos. Eu sou o professor Ricardo Neves e até as próximas aulas.